Shake com o Chá de Errado. Eu tô aqui com o Chá de Errado novamente, com esse quadro que vocês gostam bastante, mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos, e agora rumo a 1 milhão. Vou deixar aqui as nossas redes sociais aqui embaixo para vocês seguirem a gente nas outras redes também, tá? E o tema de hoje é: quem é Muhammad? Quem é ele, Shah? Ele é um profeta? Ele é um líder? Ele é um deus para os muçulmanos? Fala um pouquinho mais pra gente. Obrigado, Mariam, também a todos os seguidores. Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele nasceu 570 depois de Jesus, na era cristã. Para nós muçulmanos, Muhammad é um mensageiro de Deus, assim como Jesus também é um mensageiro de Deus, assim como também Moisés, Abraão, são mensageiros e servos de Deus, enviados para guiarem as pessoas para o caminho do bem, para o caminho de Deus. Então eles são treinados, eles são escolhidos por Deus, eles não são Deus, nem filhos de Deus. Então eles não têm uma divindade assim, eles não. Né? Não têm... Porque nós sobrenatural. Não. O que é sobrenatural? Eles são apoiados pelos milagres. Porém, nós acreditamos que Deus ele é único. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Os profetas são seres humanos como nós. Porém, cada um deles, todos eles são escolhidos por Deus para uma certa mensagem, para uma certa missão, que é servir de exemplo e também de prática. O que acontece? As religiões, elas têm o livro sagrado. A religião monoteísta, por exemplo, elas têm os livros sagrados. Essa é a parte teórica. Então, a Torá, o Evangelho, o Alcorão, são parte teórica da religião, aquilo que Deus quer que nós façamos. E os profetas são a parte prática da religião. Olha, é assim que essas escrituras serão praticadas. Os profetas são professores. Certamente que eles, apesar de serem seres humanos, não são iguais a nós, eles são escolhidos. Então o profeta Muhammad, assim como os demais profetas, ele é uma pessoa escolhida por Deus, nasceu em Meca em 570 da era cristã, nasceu órfão e era iletrado, ele não sabia ler nem escrever. Guarda essa informação. Isso, é importante essa, porque ele viveu como uma pessoa normal até os 40 anos, porém, normal, que eu digo, sem cometer pecados. Ele não frequentava lugares, companhias que eram imorais, por exemplo. Nunca mentiu, nunca traiu a confiança de ninguém. Tanto que dentro do seu povo, dentro de Meca, era conhecido como As-Sadiq Al-Amin, o verdadeiro e aquele que é de confiança. Então nunca mentiu e nunca traiu a confiança de ninguém. As pessoas confiavam muito nele. E esse era o apelido dele, ele era conhecido como tal. Na juventude dele, ele começou a trabalhar, a entrar no comércio das caravanas e passou a trabalhar para uma senhora, uma empresária, a mulher mais rica daquela época. Ela já era viúva 2 vezes, já tinha filhos e ela tinha esse comércio de caravanas. Ele era uma pessoa humilde. Sim, bastante. Sim. Bom, humilde na questão não era rico. Sim, ele não era rico. A família dele tinha posses, né? Era uma família grande, era uma família muito conhecida, era uma das famílias líderes de Meca também. E o profeta, ele era órfão, não tinha posses e começou a trabalhar com essa empresária chamada Khadija. E ele passou, de tanta confiança que ela tinha nele, de tantas qualidades que ele tinha, de honestidade e também bom caráter, valores, ele passou a gerenciar todas as caravanas, todo o comércio dela, e ela, vendo isso, ela dá o primeiro passo. Ela se apaixonou. Se apaixonou por ele. Através de um parente dela, ela pede que esse parente interceda junto a Muhammad para se casar com ele. E aí ela o pede em casamento. E tinha uma diferença de idade bem grande, hein? Sim, 15 anos. Principalmente naquela época, ele com 25 e ela com 40, né? Exatamente, ela era mais velha que ele, 15 anos. Ele ainda não era profeta, era uma pessoa comum. Só que Deus já está preparando essas pessoas, né, esses profetas, para uma grande missão, uma grande mensagem. E aí ele casa com Khadija, tem
6 filhos, 2 meninos que morrem recém-nascidos e 4 meninas. E aos 40 anos, o que acontece? Ele começa a sentir uma inquietação dentro dele. O povo de Meca adorava, idolatrava as imagens. Havia 360 imagens em volta da Kaaba. E as pessoas adoravam essas imagens. Só que ele nunca se sentiu à vontade. Ele nunca se prostrou, nunca fez oferenda para nenhum desses deuses, porque ele discordava, ele achava que aquilo não era o Deus que ele queria adorar, que ele estava procurando. Então ele começa, essa inquietação começa a aumentar, e aí ele começa a fazer retiros espirituais, e ele escolhe uma montanha chamada Montanha da Luz. E lá tem uma caverna, caverna de Hira. E ele vai lá, passa dias ali, e a esposa apoiando, incentivando isso, porque ela via nele essa inquietação, e quando ele fazia a reflexão, ele se tranquilizava, ele ficava mais tranquilo. Até que quando ele completou 40 anos, aqui aparece para ele um anjo, o anjo Gabriel, na sua forma natural, e com 600 asas, e cada asa encobrindo entre os horizontes. E então o anjo, para nós muçulmanos, tem uma figura assim que a gente consegue descrever como que é? Nós não sabemos como é, a não ser aquilo que os profetas citaram para nós. Então o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, que os demais profetas, diz, ele tinha 600 asas, então nós sabemos que ele tem 600 asas. Como ele é, nós não sabemos. Sim. Porque o profeta não passou para nós essas características. Mas ele disse, a asa dele encobre entre os horizontes. Ok, então é enorme. Às vezes o anjo Gabriel aparecia para ele na forma de um ser humano, de um homem. Nós sabemos que os anjos tomam forma de seres humanos. E aqui o profeta Muhammad, aos 40 anos, ele recebe a primeira mensagem, e a primeira mensagem do Alcorão, revelada do Alcorão, é Iqra, lê. Lê em nome do teu Senhor, aquele que criou o ser humano de um coágulo. E aqui ele o abraçava e soltava e dizia para ele, lê. E ele falava, eu não sei ler. De novo ele o abraçava, lê. E ele falava, eu não sei ler. Na terceira é que ele diz, lê em nome do teu Senhor. Começam os primeiros versículos. E aqui esse anjo desaparece. E aí ele sai com medo, porque ele nunca tinha visto isso antes, nunca teve essa experiência antes. E aí ele desce essa montanha, eu conheço a montanha, então eu sei como é que é. Eu imagino uma pessoa com medo descendo aquela montanha. E é uma montanha bem difícil de... para quem não sabe, na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, em Meca. Aí ele desce e vai direto para a sua casa. A pessoa, quando ela está com medo, imediatamente na cabeça dela vem o quê? Um porto seguro. Ela pensa em segurança. Ele foi direto para sua casa, para a sua esposa. Para você ver como era o casamento feliz deles, né? E aqui ele vai e fala para a sua esposa, me cubram, porque ele estava com frio. O frio do medo. Ela o cobre. Quando ele descansa, assim, se acalma, ela fala, o que aconteceu? Ele fala, aconteceu isso. Apareceu um demônio para mim. Ela falou, de forma alguma. Não pode ser um demônio. Você não pode ser afetado por isso. De forma alguma que Deus vai te fazer algum mal. Nunca vai poder ser um demônio. Porque você é uma pessoa boa, tem bom coração. Você é uma pessoa que ajuda as viúvas. Você ajuda os órfãos. Você ajuda os necessitados. Você é de confiança. Você não mente. E ela começa a citar as qualidades dele. E aí isso o tranquiliza. Ela tem um parente que era um monge cristão. É importante, né? Ter um companheiro ao seu lado que te apoia, que traz essas qualidades, né? Que te enaltece. E isso, com certeza, foi fundamental para ele também, né? Khadija está do lado dele nesse momento. Exatamente. Ele a amava tanto que, mesmo depois da morte dela, do falecimento dela, ele continuava visitando as amigas dela, visitando o túmulo dela. Ele continuou suplicando e citando ela, a questão da lealdade, né? Sim. E aqui
esse monge que era primo de Khadija era um monge cristão. E aí ele fala, quando ele ouve de Muhammad essa história, o que acontece, as características, ele fala, olha, esse é o mesmo anjo que veio para Maria, que veio para Jesus, que veio para Moisés, que veio para Abraão. E aí ele diz uma coisa importante, ele fala, eu queria estar vivo para poder te proteger e te apoiar quando o seu povo fosse te perseguir. Aí ele falou, o meu povo vai me perseguir? Por que ele vai me perseguir? Esse monge já tinha entendido tudo que ia acontecer, né? Porque como ele conhecia as escrituras, conhecia o Evangelho, então ele sabia. Porque no Evangelho também, na Bíblia, está a profecia da vinda do profeta Muhammad. Então, sempre que um profeta, antes de partir, ele anuncia a vinda do próximo. Então ele vai falar, olha, eu vou partir, mas virá um profeta com essas características, ou esse nome, ou nessa localidade, sigam-no, que vai continuar a minha mensagem, a minha missão. E assim foi com o profeta Muhammad, por isso que o profeta Muhammad ele foi anunciado na Bíblia. Depois a gente pode até falar onde está isso, né? Fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem comenta aqui embaixo para a gente fazer um vídeo. E aqui ele começa a vir com frequência, o anjo Gabriel aparece para ele, ele começa a receber as revelações e aqui... E isso tudo também algo que só ele via? Sim, só ele via, os profetas só eles veem. E aqui ele recebe a revelação e ele falava. Então, ele recebia, ele começou a falar com a esposa se converteu, então entrou no Islã. As suas filhas entraram no Islã. O seu primo Ali também entrou no Islã. O seu amigo, fiel amigo, leal amigo, Abu Bakr também entrou no Islã. E assim começaram a divulgar e essa divulgação, essa mensagem começou a crescer. E toda vez que ele recebia a mensagem, uma revelação, ele lia. E as pessoas, os escribas, iam anotando isso, porque como ele não sabia ler nem escrever, então as pessoas anotavam isso. Então ele decorava ele memorizava, vinha a revelação e ele proferia, ele recitava e as pessoas iam anotando e depois ele ia fazer a revisão, né, daquilo que eles tinham anotado para ver se estava correto ou não. E assim começou o Islã a crescer e ele ficou mais 13 anos em Meca. E qual que é o maior X da questão aqui? O povo de Meca começou a perseguir os nobres de Meca, aqueles que que dominavam o sistema. Qual sistema? O sistema do comércio, liderança. O que acontecia lá é que as caravanas vinham e essa casta, essa elite dominante, ela comprava, só ela podia comprar essas caravanas, esse comércio, essa mercadoria. Então ela comprava com o preço que ela queria, colocava o preço que ela queria e vendia para os comerciantes de Meca com o preço que ela queria. Então eles ganhavam horrores. Era um sistema tirano. Como que eles predominavam? Se apoiavam numa questão. Nós somos escolhidos pelos deuses. Por essas imagens. 360 ídolos ao redor da Kaaba, que fica em Meca, eles nos escolheram. Então, nós somos escolhidos pelos deuses. E como que era? Então, era politeísta, né? Sim. E o cristianismo nessa parte, como que entrava? Essa casta, ela dominava Meca e eles eram escolhidos por Deus. Então, eles se colocavam como escolhidos pelos deuses, na realidade, não Deus. Qualquer pessoa que contestasse isso estaria contestando os deuses. Sim. Então, poderia cair em maldição. E ninguém queria cair nisso. Então, quando o profeta Muhammad, ele traz essa mensagem, a mensagem do Alcorão, da mensagem do monoteísmo, que é adorar a Deus único. Só existe um Deus único. Você quebra esse sistema. Então, eles perceberam, não que eles não acreditassem em Muhammad, eles acreditavam nele. Mas aí ia mexendo a dinheiro, né? Exatamente. Era um rompimento com esse sistema. Então, essa casta,
ela perderia o poder. Eles não poderiam deixar. Então começaram a perseguir Muhammad, mesmo acreditando, sabendo que ele está falando a verdade. Sim. É o que acontece hoje também, muitas coisas. A gente tem pessoas que veem a verdade, mas prefere o poder, prefere se corromper. Essa mensagem do profeta Muhammad continuou durante mais 13 anos em Meca, até ele completar 53 anos. E aí, quando a situação começou a ficar insuportável em Meca, os muçulmanos não tinham mais condições, havia uma intolerância religiosa muito grande. Deus ordenou que o profeta Muhammad saísse, ele e os muçulmanos saíssem de Meca e migrassem para Medina, pois lá em Medina o ambiente era melhor e muitas pessoas, a maior parte de Medina, da população de Medina, se tornou muçulmana. Então eles saíram de Meca para Medina. Esse divisor de águas, essa saída de Meca para Medina se chama migração, e é a partir daí que nós contamos o calendário islâmico. Quando o profeta Muhammad chega em Medina, ali os muçulmanos formam um governo islâmico. E aqui o profeta ele faz um pacto, um acordo de paz entre todos, de boa convivência, de liberdade religiosa. Esse tratado se chama o Tratado de Medina, que foi o primeiro tratado interreligioso que reunia todas as religiões monoteístas e que dava liberdade, garantia liberdade religiosa para todos. Sendo qualquer religião monoteísta, ele poderia praticar a sua religião, sendo muçulmano, sendo judeu, sendo cristão. Poderia praticar a sua religião sem ser incomodado de forma alguma. Eles viviam em harmonia. E viviam em harmonia. E aí começam as leis virem, e aqui os incrédulos, os inimigos de Meca, que eles tentaram várias vezes fazer guerras, invadir Medina para acabar com esse governo, com os muçulmanos. Porém, sem sucesso, e o Islã começou a se expandir. O profeta permanece 10 anos em Medina e morre aos 63 anos, em 623 da era cristã. Ele se torna uma pessoa, um profeta, o último profeta, né? O derradeiro dos profetas. E aqui, quando você falou no começo, será que nós adoramos então, e aí, após a morte dele, ele é alguém que vai ser adorado, que você tem que fazer reverências, visitá-lo? Como que funciona? Não. Pelo contrário, o profeta Muhammad é uma pessoa, um profeta, um grande profeta. A gente suplica por ele, por isso que a gente sempre diz, todos os profetas, a gente diz que a paz de Deus esteja com eles. Por quê? Se esforçaram e trouxeram essa mensagem para nós, se esforçaram, né? Eles fizeram muito esforço para que essa religião, a palavra de Deus, chegasse até nós. Porém, nós não os adoramos a Deus único, somente Ele. Não fazemos oferenda, não invocamos a Ele nas nossas orações. O pedido não é para Ele, não né? É para Ele Deus. não é um intermediário de Deus. Os nossos pedidos diretamente são feitos a Deus, né? Exatamente. Nós adoramos a Deus, invocamos a Deus, fazemos as nossas orações para Deus. Por isso que nós não somos maometanos. Às vezes as pessoas falam, os maometanos. Nós não somos maometanos, nós somos muçulmanos. Tem uma coisa importante de falar, que a gente acredita no profeta Muhammad, assim como em todos os outros profetas que passaram, né? Jesus, Abraão, Moisés. A gente ama eles igualmente, né? Exatamente. Perguntam, o profeta Muhammad é o mais importante dos profetas. Sim. Na realidade, muito, né? Na realidade, nós temos 5 maiores profetas: Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad. Porém, o porquê eles são tão importantes? Porque a mensagem deles é importante. Sim. Eles são importantes pela mensagem, pela dimensão da mensagem. Então, o profeta Muhammad, ele é o derradeiro dos profetas. Não nascerá outro profeta depois dele. Vai ter o retorno de Jesus, mas nascer um outro profeta não nascerá. O profeta Muhammad, a mensagem dele é universal. Gente, mas ainda tem tanta coisa, né, Cher?
Tem tanta história. Se vocês têm mais dúvidas em relação a alguma coisa, comenta aqui embaixo, que quem sabe a gente não faz um vídeo com a sua dúvida. Muito obrigada, Sheikh Barakallahu Fik. É um prazer. E fiquem aí que vai ter mais vídeos sobre, né, o Fala Sheikh, é um quadro que tá dando muito certo, que vocês estão gostando bastante, a gente também gosta bastante de fazer. As nossas redes sociais estão aqui, já se inscreve no canal do Sheikh também, vai estar aqui embaixo, e nossos canais do Instagram também, Instagram, TikTok, todas as nossas redes sociais. Curte, comenta e compartilha com seus amigos, e até a próxima. Tchau!